Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estávamos com saudade desse encontro mas estamos aqui, né? Estamos aqui mais uma vez para trazer as mensagens do nosso Mestre Jesus, as mensagens de Ramatiz, as mensagens importantes para que possamos caminhar, né? Para que possamos fazer a nossa caminhada. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para um estudo. Dessa vez, nós vamos abrir mais uma playlist, né? E vamos falar sobre o Consolador Prometido. Então, vamos juntos nesse estudo, sempre com muita simplicidade, com palavras fáceis, de forma que a gente possa levar um pouquinho daquilo que a gente já estudou, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da mensagem que Jesus nos deixou no seu Evangelho, e que vocês possam participar, entrem, deixem seus recados, nós iremos responder suas perguntas, tá bom? Estamos aqui para servir a todos e para ajudar, e é um prazer estar com todos vocês. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscreva, clica no sininho, tá bom? Meu nome é Saulo, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez, com alegria e gratidão pela oportunidade que o nosso querido Deus, o nosso amado Mestre Jesus nos concede, para que juntos, mais uma vez, possamos estudar, para que juntos possamos esmiuçar os ensinamentos valorosos, tão preciosos, deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Então, meu nome é Rosa e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, como eu tinha falado, hoje nós vamos falar sobre o Consolador. A Rosinha vai ler pra gente a passagem, né? A Rosinha, o texto evangélico. Sim, está ali no Evangelho de João, não é? Isso. No Evangelho de João, né? Primeiramente capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículo 26. E a outra passagem: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está também em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Então, esta passagem, não é, Saulo? Nós sabemos que Jesus havia anunciado que estaria próxima a sua partida, né? Que estaria próxima estaria próximo o retorno do Mestre ao reino de Deus, nosso Pai. Então, os apóstolos ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados com aquela notícia que Jesus havia dado a eles, né? Um pouco antes de todo o seu holocausto, seu sacrifício e posteriormente a sua crucificação. E Simão Pedro, muito preocupado, perguntou a Jesus, né, se eles ficariam sós, se eles ficariam órfãos, né? Como é que ficaria a situação deles, não é? Era esta a preocupação, porque eles tinham no Mestre o Messias, o verdadeiro Messias, que
os havia encaminhado para a senda reta do bem, da prática da caridade, amor ao próximo. Então, eles estavam preocupados. E numa dessas palestras, né, eu estava ouvindo o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, dá uma pincelada nessa passagem, diz que, na verdade, Simão Pedro tinha muito mais perguntas do que respostas, não é? Então, ele fez essa pergunta ao mestre e o mestre respondeu através dessas duas passagens que nós acabamos de citar, né? Que eles não ficariam órfãos, eles não ficariam sós, que ele, no momento oportuno, enviaria o Consolador prometido. Mas eles não imaginavam, né, que levaria Seria tanto tempo nessa aula. Depois, né? Isso, tanto tempo depois. Por quê? Então, se Jesus disse que enviaria o Consolador prometido, que iria dizer todas as coisas, então quer dizer que o Cristo não disse tudo, não é? Sim. O Cristo não teve, naquele momento em que a nossa humanidade terrena não estava ainda madura, não é? Para receber esses ensinamentos completos que agora, através da nossa doutrina espírita, que viria a ser então esta terceira revelação, né? A primeira revelação, a lei trazida por Moisés, a segunda revelação seria trazido por Jesus, né? O Messias prometido, e a terceira revelação viria a ser pelos espíritos, né? Pelos espíritos, exatamente. Né? O Cristo fez uma ação como educador muito pertinente, né? Jesus vem e fala àquela humanidade ainda em estágio primário, né? Bem mais, vamos dizer assim, bem menos avançada do que a nossa sociedade hoje. Então ele vem e fala como se fala a crianças, né? Se você pegar seu filho hoje e ele lhe fizer uma pergunta no qual você não puder falar toda a verdade, né? Eu vou falar, então vou citar uma pergunta comum de algumas crianças em idade tenra. Pai, como eu nasci? Como é que faz o bebê? Como é que nasce a criança? Você, uma criança de 2, 3, 4 anos, você não tem como explicar todo o processo de fecundação, de procriação do ser humano. Você não vai ter como explicar isso. Então você vai dar, sem mentir, você pode colocar de forma alegórica, simbólica, alegórica, alguma coisa, né? Alguns falam, o papai plantou uma sementinha na mamãe, essa sementinha frutificou e nasceu você, meu filho, né? Algo lúdico. Então, como a gente faz com as nossas crianças, Jesus fez também conosco, né? Mal comparando, usou das parábolas, usou do dia a dia, do conhecimento daquele povo, né? Então ele falava muito da pesca, do mar, da lavoura, da família, do dia a dia daquele povo, para trazer o conhecimento que era possível àquela humanidade naquele momento. Mas Jesus não poderia falar de algo mais avançado que só surgiria séculos depois, tempo depois, com o iluminismo, com a explosão da ciência, da filosofia, né? Quando tudo isso surgiu, sobretudo na França, né? Na Europa, no Velho Mundo, e aí, então, a humanidade já mais preparada, então vem o advento, né? Da comunicação com os espíritos. Então os espíritos que são o Consolador, né, esse espírito de verdade, vem então e começa a se manifestar. Exato, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, está ali, né, no item 5, o advento do Espírito de verdade. Então, demorou mais de 18 séculos, né, para que Jesus pudesse trazer, então, o seu ensinamento na íntegra, e muito desse ensinamento que foi
desvirtuado, né? Através das religiões dogmáticas em que nós, né, a nossa humanidade terrena, que cerceou a árvore da vida, né? Cerceou o seu evangelho, né? Ou seja, foi adaptando as necessidades para a manutenção, muitas vezes, do poder político, econômico, né? E, infelizmente, foi cerceando, mudando o mudando evangelho. isso, muitas vezes propositadamente, né? Foi ali modificando, mudando coisas que foram enxertadas, né? Ali no Evangelho de Jesus, e que as religiões dogmáticas usaram dessas distorções, né, para fundamento dos seus dogmas. Sim. Então, num momento propício, né, quando a ciência já pode ali nos trazer uma base mais sólida através dos fundamentos da filosofia, né, como você citou aí anteriormente, né? Então, é um momento propício em que Jesus, né, já havia anunciado, ele enviaria esse Consolador prometido. Queria colocar por terra tudo aquilo que não foi trazido por ele, não é? Todo aquele ensinamento que foi desvirtuado, como por exemplo, e a gente pode citar aqui, a própria reencarnação, não é? Jesus havia trazido já um ensinamento básico do que viria a vir a ser a reencarnação, não é? Através ali daquele ensinamento deixado a Nicodemos, né? Sim. Aquele doutor da lei. Então, mas a gente, o corpo nasce do corpo, mas o espírito do espírito, né? Isso. Enfim. Então, nós sabemos que no início do cristianismo, a reencarnação era tido como uma certeza, mas depois, quando a igreja se associa ao Império Romano, né? Então foi abolida. Nós já citamos anteriormente como se sucedeu isso, né? Não vale a pena nós repetirmos, mas é que a reencarnação, então, viria agora, através da doutrina espírita, explicar a base sólida da justiça divina, não é? Colocando por terra, de uma vez por todas, não é, Saulo? De uma vez por todas, a ideia de céu, inferno, purgatório. De um Deus vingativo. De vingativo, que pune, né, com o fogo eterno do inferno, aquele pecador, aquele que transgrediu as suas leis. Então, nós sabemos que através da doutrina espírita, esse Consolador prometido, então vem ali um conforto para todos nós, porque todos nós erramos, né? Então, vem sobretudo também, desculpa, Rosa, te interromper, vem sobretudo falar que a salvação não está na igreja, mas na caridade, no amor ao próximo. Isso, né? Como recurso, fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja não há salvação. E é bom explicar, deixar claro para você, meu amigo, que assim, não foi que houve um espírito que veio e falou. Os espíritos somos nós, né? Então todos nós somos espíritos encarnados. Quando nós desencarnarmos, também seremos espíritos, voltaremos à condição de espírito. Então os espíritos somos nós. Então veja, cada um tem um nível de conhecimento, né? Aqueles mais iluminados, mais avançados, e aqueles que não, como nós, que têm um conhecimento ainda limitado das coisas. Então, que na época Kardec, quando se viu de encontro com esse fenômeno, o que Kardec fez? Codifica a doutrina, reunindo as respostas que fossem compatíveis, né? Ele foi a vários médios e perguntou: que é Deus? E aí, quando veio as respostas, ele olhou: bom, eu tenho esse número enorme de respostas com as mesmas respostas. São as mesmas respostas. Então, essa aqui é uma verdade.
essa aqui veio isso, veio aquilo outro. Não, então eu não tenho como dizer qual é a resposta correta. Então o trabalho do nosso codificador foi justamente reunir essas perguntas e essas respostas que obtiveram então as respostas similares, né, de vários espíritos. Então ele foi codificando, é lógico, também com a ajuda, né, dos espíritos. Nada foi fácil. Se ainda hoje nós sofremos muitas vezes preconceito, né, muitas vezes sofremos até perseguição, né? Então, como seria, né, na época de Kardec? Sim, e lembrando que esses espíritos, né, que ditaram, né, as respostas a Kardec, que Kardec formulava, né, vale a pena lembrar ali no início, né, na introdução do Livro dos Espíritos, quem foram esses espíritos que ditavam através dos médiuns ali na época de Kardec as respostas. Sim. Então, espíritos tais como São Luís, Santo Agostinho, Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, o próprio Paulo de Tarso. O próprio Espírito da Verdade. E o próprio Espírito da Verdade. Então, para aqueles que ainda têm dúvida de quem viria a ser esse Espírito de Verdade, está ali, não é? A gente pode até ler um trechinho, não é, Saulo? No capítulo 6, advento do Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade, que começa assim no item 5. Venho como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, vem lembrar aos incrédulos que acima deles há o Deus bom, né? O Deus grande que faz germine as plantas e faz que se levante as ondas. Eu revelei a doutrina divinal, mas ingratos homens, né, enveredaram pelas sendas da impiedade. Né? Depois tem mais à frente. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Né? Depois, um pouquinho mais à frente, espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos, quer dizer, que encontramos no próprio cristianismo, são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. E logo tem lá também, no item 7, Espírito de Verdade, também, Bordeaux, 1861. Anteriormente foi Paris, Espírito de Verdade, 1860. Está lá no item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. E depois, os fracos, sofredores e enfermos são os meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Venham a mim todos que sofrem e sentem-se oprimidos e serão aliviados e consolados. E assim vai. Depois mais um ali no item 8. Então, para aqueles que ainda têm dúvida de quem viria a ser, né, esse Espírito de Verdade, acho né, que não resta mais. não né? resta mais dúvida de quem viria a ser esse Espírito de Verdade. Então, ele vem mais uma vez, né, vem o quê? Então, a doutrina não tem nada que espírita, não tem nenhum ensinamento que seja contrário aos ensinamentos que Jesus, o Mestre Divino, nos deixou. Muito pelo contrário. Então, aqui nas suas próprias palavras, né, ele vem, no momento oportuno e certo, corrigir as distorções,
as distorções que nós, né, como humanidade, desvirtuamos ali pelos nossos próprios interesses, dizendo próprios que diz a nossa humanidade, que alguns de nós poderíamos estar nesse caminhar, né, através dessas doutrinas dogmáticas aí, desvirtuando seus conceitos. Gente. Então ela vem, desculpa sua Saulo, então a doutrina espírita vem completar, né, o ensinamento que Jesus disse que não diria tudo, que não era o momento propício ainda, e vem explicar, não é, o porquê de tudo aquilo, né, numa linguagem simples, clara, precisas, através ali dos ensinamentos dos Espíritos. Então vem explicar o que Jesus havia dito através da forma lúdica, né, como você sempre gosta de dizer, através da alegoria. Então, a doutrina espírita complementa, não desvirtua em nada os ensinamentos do Cristo, como está no capítulo 1º, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Cristo ali diz no item 7, eu não vim destruir a lei de Deus trazida por Moisés, mas dar-lhe execução, vem cumprir. E assim também é dito por o Espírito de Verdade que não viria destruir a lei, né? Os Espíritos nos dizem que não vem destruir o que o Cristo havia dito através da lei cristã, mas dar-lhe execução. E um dos fundamentos maiores seria isso, a caridade. Fora da caridade não há salvação. E assim, gente, a gente não está aqui fazendo uma defesa do espiritismo contra as igrejas dogmáticas, não é isso. Todos nós já passamos por diversos momentos. A gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas, né? A gente tem que, se a gente olhar para a história do homem, a gente passou pelas cruzadas, pela Inquisição, por diversos momentos muito ruins em relação à religião e até à própria religião cristã. E quem sabe quem eu fui? Será que eu não estava lá segurando uma espada nas cruzadas? Será que eu não estava lá no momento da Inquisição julgando alguém? Não sei, né? Mas também não importa. Aqueles erros que nós cometemos, há de corrigir, né? Há de a gente assumir os nossos erros e corrigir. E para isso estamos aqui nas sucessivas reencarnações fazendo o nosso esforço, né? Para corrigir talvez erros, talvez de ter ficado talvez quem sabe num púlpito falando, né? E talvez deturpando as mensagens do Cristo. Quem sabe por isso agora não estamos aqui tentando nos corrigir e levando a verdadeira palavra, ao verdadeiro cristianismo renovado pelo Espiritismo. Sim, que viria a ser a fé raciocinada, né? Sim. Um dos maiores recursos que a doutrina espírita vem nos lembrar e nos trazer de volta é o livre-arbítrio, né? Através da razão, do raciocínio. Então, nós sabemos que muitas vezes as religiões dogmáticas não deixavam que fosse exercido, né, o livre-arbítrio. As pessoas não podiam exercer o seu livre-arbítrio. E quando era contrário à palavra, entre aspas, a que pregava a igreja, ela era queimada, né? Um exemplo disso, se eu não me engano, foi Copérnico, né? Que disse que a Terra... Não era a Terra que rodava em Galileu, torno... né? Foi Galileu? Galileu. Isso, que disse que não era a Terra que rodava em torno do Sol, mas o Sol que rodava em torno da Terra. E aí criou-se o heliocentrismo, né? E não a Terra como centro, quase foi queimado. Quase morreu, né, na Inquisição. Então, veja, hoje... A doutrina espírita, ela diz assim, olha, todo o conhecimento que é trazido pelos espíritos precisa ser raciocinado, pensado, colocado sobre o jugo da ciência
E se a ciência mais lá à frente houver alguma mudança no qual venha contradizer, então que se atualize, que se busque a verdade, né? E graças a Deus até hoje não houve um caso de contradição, mas sim de que a gente tem encontrado, na verdade, muitas dessas verdades hoje já até na própria física quântica, né? Na ciência mesmo. Isso, então, né? E falando em ciência, então não falamos hoje de um livro, né? Claro que ao falarmos do Consolador Prometido, da doutrina espírita, citaremos sim o Pentateuco, né? Sim, sim. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E para completar, aqui o Consolador, né? Este livro maravilhoso, na psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Por Emmanuel, né? Por Emmanuel. Então, este livro são, no modelo do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, são 411 perguntas e respostas, todas elas respondidas pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual do querido Chico Xavier, não é? Então, para aqueles que querem se atualizar, este livro essas perguntas foram formuladas ali pelos frequentadores na época, né? Ali no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que Chico Xavier frequentava, né? Lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, não é? Então, essas perguntas foram formuladas pelos seus frequentadores e através da psicografia do Chico, Emmanuel respondendo, este livro. Então, esse livro é dividido em 3 partes. Por exemplo, primeiro fala sobre a ciência, a primeira parte, a segunda parte, filosofia, a terceira parte, a religião. Então, para que vocês tenham uma ideia, são respostas incríveis que foram feitas ali na década de 40, né, do século XX, 1940, mas é muito atual. E, por exemplo, na parte da ciência, fala ali sobre a física, a química, a biologia, a psicologia, a sociologia, sob a ótica do espiritismo. E depois a filosofia, né? Depois a religião, perdão, Saulo, para que vocês tenham, é muito abrangente sobre todos os temas que vocês possam imaginar. A Emmanuel esmiuça aqui neste livro maravilhoso que é o Consolador. Então, na filosofia vem vida, né, sentimento, cultura, iluminação, evolução, falando da dor, o porquê da dor, por que sofremos, não é? Fala sobre virtude. Terceira parte, religião. Então, fala sobre o Velho Testamento, a lei, os profetas. No item 2, Evangelho. Fala sobre Jesus, as religiões, o amor, o perdão, não é? Fraternidade. Item 4, Espiritismo. Vem aqui, né? Falando sobre o Espiritismo, fé. Então, nós escolhemos aqui a questão 352, que é sobre Espiritismo, né? A questão: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Essa foi a pergunta proposta a Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico. Emmanuel responde: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo.
Então, a outra questão muito importante também, 3:5:3. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, que são parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Então, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista, ou espírita sincero, não é? Enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, aqui Emmanuel nos explica detalhadamente que a doutrina espírita, em momento algum, tem a pretensão de vir ali dominar e jogar por terra todas as outras religiões, porque os espíritos amigos afirmam que verdade absoluta só Deus a possui. Não é? Nós temos ainda, como Emmanuel disse aqui, parcelas da verdade, né? Da verdade divina. E quando fala aqui, nós estamos falando das outras religiões, né? Lembramos Leon Denis. Em certo momento perguntaram a Leon Denis se o Espiritismo seria a religião do futuro. E Leon Denis sabiamente responde que seria o futuro das religiões, não é? Porque é um momento, e é um momento certo, em que a mídia, né, vem mais uma vez revelar o que Jesus disse e foi desvirtuado pelos homens, que é a reencarnação. Somente a reencarnação, né, vem nos trazer a verdadeira justiça de Deus, a justiça amorosa e complacente, nos revelar o Deus bom e justo que não nos condena eternamente, mas nos dá novas oportunidades, quantas forem necessárias, né? Então, mais do que nunca, a própria ciência, já tem ali os livros, não é, Saulo? Provas científicas da reencarnação. Então, mais uma vez, vem a doutrina agora, né, como consolador prometido, e vamos lembrar que estamos aqui iniciando setembro amarelo, não é? Que é este mês dedicado à prevenção do suicídio. E como forma de caridade, não é? Vamos citar aí o CVV, Centro de Valorização da Vida, este departamento, né, de ajuda àqueles irmãos que tenham o pensamento voltado para cometerem este ato insano, em que a doutrina espírita nos orienta que a morte não existe e que o suicídio seria um grande erro, ao invés de resolver os problemas, agrava, provocando dores e sofrimento atrozes, não só para quem desencarna, para quem parte através desse ato de cortar o próprio fio da existência corpórea, mas também dores e sofrimento para os seus entes queridos, né? Para seus familiares. Então, gostaríamos aqui de citar, né, o CVV, Centro de Valorização da Vida, através do número 188, para todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, de um alento, de um consolo, de um conforto. Se não foi aurido através aqui do Consolador prometido por Jesus, né, que eles apelem para este recurso, que também é a misericórdia de Deus nosso Pai, em que irmãos nossos valorosos, através do trabalho voluntário, pessoas preparadas, que têm uma palavra amiga, que têm o consolo, o conforto. Repete o número. Isso, 188, CVV, em qualquer parte
do nosso país. Vocês poderão, em qualquer cidade, qualquer estado e qualquer horário, 24 horas, durante 24 horas, são irmãos que estão ali preparados para ouvir um desabafo, para ouvir ali uma súplica de socorro. Na impossibilidade de sermos nós ali, né, de levarmos a palavra amiga, de consolo e conforto a vocês, apelem, meus irmãos, para este recurso. Não cometam este ato insano, como a doutrina espírita nos orienta, né? Tem ali o livro, né? Gente, Vários livros, não é? Olha só. Vários livros que falam sobre o problema do suicídio, em que a doutrina espírita tenta nos orientar para não apelarmos para este recurso tão infeliz. Olha só. A gente está falando do Consolador. O Consolador, a gente veio falando que são os espíritos, a doutrina espírita, através dos espíritos, vem trazer essas mensagens. Mas por que Saulo que é o Consolador? Porque essas mensagens, esse cristianismo redivivo, traz as mensagens do Cristo de forma clara, que vai te fazer, vai te ajudar a entender as suas dores, as suas dificuldades. Com isso vai trazer consolo a você, vai trazer a você o conforto, o saber o porquê dos seus problemas, saber que tudo isso é passageiro e que você vai ter diversas oportunidades para se corrigir. Então, tudo isso, no momento que você começa a compreender estas verdades divinas, espirituais, essas verdades que são imutáveis, porque são verdades divinas que regem todos os planetas, né? Não rege só o nosso planetinha, mas rege o universo. E aonde você estiver, essas verdades, essas leis permanecerão. Então são leis universais, né, que nós estamos submetidos. No momento que você começa a compreender essas leis, que você consegue compreender o que você precisa mudar em você, que você começa a entender o porquê das suas dores, que você começa a entender o porquê de uma criança nascer deficiente, o porquê de nascer pobre, ou nascer rico, ou nascer com uma doença, ou não nascer. Quando você começa a entender toda essa questão, quando você consegue vislumbrar toda essa situação, você consegue então entender de forma raciocinada o porquê da sua existência, o que você está fazendo aqui, o porquê que você está passando, como você está passando, o que você deve fazer para então, nas próximas, ou quem sabe até nesta, já encontrar um caminho de mais paz, de mais tranquilidade e de menos sofrimento. Então, nesse conhecimento, que aí eu vou repetir uma palavra que não é minha, não é do Salmo, mas do próprio Cristo, a verdade vos libertará. Então, quando você começa a ter esse conhecimento, você se liberta, porque você começa a entender e começa a fazer a sua mudança, que não é fácil, é uma caminhada, é um esforço, é uma trilha que você vai ter que fazer, mas que você já vai fazer, né, de forma mais tranquila, mais responsável, mais amorosa. Com certeza você já vai encontrar ao seu lado aquele que vai lhe ajudar, que vai lhe consolar. Então, você ao mesmo tempo, ainda digo mais, você vai ser capaz de
ajudar, porque aí você já vai encontrar na prática da caridade o grande exercício do amor ao próximo, né? E aí a gente também, vou citar aí Madre Teresa, que dizia que quem enxuga a lágrima do próximo não tem tempo de enxugar a sua. Isso. Então Né? gostaríamos de citar aqui no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, as palavras de Paulo, apóstolo. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem conhecimento espiritual podem salvar-se, mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os irmãos que observarem vocês possam dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertencem. Graças a Deus. Então, irmãos, nesse momento, né, em que a gente precisa tanto da prática da caridade, de consolar o próximo, de dar a mão a tantas famílias enlutadas pela Covid, tantas famílias que perderam seus entes até porque não tinha vaga no hospital para tratar de outras doenças. Sim, então vamos tomar a vacina, né? Sim. Quando surgir o reforço também para aqueles mais idosos, já no Rio de Janeiro, vamos usar máscara, o distanciamento social, porque a variante ainda está aí, não é? Sim. Porque a doutrina espírita, o Consolador prometido é sobretudo também, primeiramente, ciência, não é? Então, que o nosso conhecimento possa nos auxiliar neste momento, né? Procurando todos os recursos que a ciência nos oferece. E também, gente, como a Rosa lembrou muito bem, esse mês, Setembro Amarelo, Setembro de Amor, um mês que a gente vai falar da vida, da valorização da vida. Então, não esqueçam, tá bom? Não esqueçam de que a vida vale a pena. Com certeza. E que não há cessão dos seus problemas se você destruir o seu corpo físico. Isso. Os seus problemas, seus vícios, suas dificuldades não cessarão. Viver é a melhor opção, como diz Viver é sempre a melhor opção. O nosso amigo André Trigueiro, né? Esse livro maravilhoso de prevenção do suicídio, Viver é a melhor opção. Né? Pensem, porque isso é um grande engano. Você continuará vivo e ao continuar vivo você ainda vai ter ainda, além de tudo, além de não ter cessado seus problemas, você terá o agravamento, porque você terá cometido mais um engano, e terá infringido mais uma lei, e você terá aí mais um pouco de sofrimento para se deparar com ele. Então não faça isso, meu irmão. Busque ajuda, busque como a Rosa falou, o CVV, busque a sua igreja, o seu centro espírita, busque um psicólogo, um psiquiatra, busque ajuda médica, busque a sua família, um amigo, fale com alguém, fale o que está acontecendo, fale o que você está sentindo. E se você não estiver sentindo isso, mas alguém vier pedir socorro, vier contar que está se sentindo assim, não diga que é bobagem. Não pense assim, mas isso é uma bobagem, a pessoa está exagerando. Não pense assim, leve a sério, dê a mão, ouça, busque ajuda, ajude seu amigo a ir a um psiquiatra, um psicólogo, a alguém que possa ajudar. Vigie, se for seu filho, vigie seu filho, não deixe ele só, preste atenção nele, né? Escute o que ele tem para falar para você. Se ele está triste, se ele está agindo de forma diferente, preste atenção, olhe os sinais, busque olhar para ele com outro olho e não diga, ele está exagerando.
ele está sendo exagerado, ele está fazendo isso porque ele quer alguma E um dos coisa. grandes motivos, nós sabemos, em primeiro lugar, vem a depressão. Sim. Então, nesse momento tão nevrálgico para a nossa humanidade, não vamos menosprezar a depressão, que é uma doença que requer cuidados, tem tratamento, graças a Deus, a medicina está aí, né? E vamos recorrer, né, a todos os recursos disponíveis, Físicos e espirituais, né? A oração, Sim. né? A prática do evangelho no lar, mas também procurar o recurso médico, ajuda médica, Sim, tudo sempre que estiver. Tá bom, gente, olha, gratos mais uma vez por essa conversa amiga, por essa oportunidade de estar no seu lar, na sua casa, que vocês nos dá de nos receber por esses minutos. Já estamos chegando a quase 46 minutos. Muito obrigado por nos receber, por nos escutar. E deixe seu comentário, não deixe de comentar, de levar uma palavra amiga, quem sabe a quem também ouvir esse vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e estaremos juntos sempre. Graças a Deus, a nossa eterna gratidão. Gratidão, sobretudo a Deus, nosso Pai, a nosso amado Mestre Jesus, médico divino, como ele disse. Eu sou o médico das almas. Então, Jesus, apelem para Jesus. Ele cumpriu todas as promessas. Está cumprindo ainda, quando ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Então, nos momentos de dor e sofrimento, que não nos falte a coragem de implorar. Deus, piedade e misericórdia, minhas dores, meus sofrimentos. Jesus, seja meu médico, seja meu psicólogo, seja meu amigo eterno. É isso que nós desejamos para vocês. Que o nosso querido divino Mestre Jesus seja o nosso consolador. Isso. Através da nossa doutrina espírita libertadora, nos libertando de todos os males, das nossas mazelas e imperfeições. Um beijo em vossos corações. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Não esqueçam também da prática do Evangelho no lar. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus.